Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria espacial. Hoje nós vamos ver o estudo da esfera. O objetivo: nós vamos fazer o estudo da esfera e fazer uma analogia com o cotidiano, conceituar a esfera. Vamos também aprender a calcular sua área de superfície, seu volume, e vamos fazer uma análise da esfera a partir de sua planificação. Conteúdos trabalhados: objetos esféricos no cotidiano, conceituação da esfera, esfera de revolução, superfície e volume da esfera, fuso esférico, e vamos ver alguns exemplos. Objetos esféricos no cotidiano. Um exemplo de objeto esférico que nós podemos ver é a bola de gude. Um outro exemplo é a bola de futebol. Um outro exemplo de figura esférica do cotidiano. Nós podemos ver um exemplo de figura esférica no cotidiano com os astros celestes. Um exemplo, a Lua. Nós também usamos objetos esféricos para representar as moléculas químicas. Então, o que é a esfera? Conceito: é um sólido geométrico formado por uma superfície curva, contínua, cujos pontos são equidistantes de um outro ponto fixo no interior da esfera, denominado centro. Esfera de revolução. A esfera de revolução é o sólido gerado a partir da rotação completa de um semicírculo em torno de seu diâmetro. Área da superfície da esfera. A área da superfície da esfera é dada por A igual a 4πr². Superfície da esfera. Vamos ver um exemplo. Calcule a área da esfera de raio 10 cm. Para calcular a área da superfície da esfera de raio 10 cm, nós vamos usar a fórmula área da superfície igual a 4πr². O raio é 10. Nós queremos calcular sua área da superfície. Então, vamos substituir R por 10 e teremos a área da superfície 4π vezes 10². 10², 100. Então, a área da superfície 4π vezes 100. Logo, a área da superfície é 400π cm². Lembre que não podemos deixar de usar as unidades de medida. Fuso esférico. O que é um fuso esférico? É a parte da superfície esférica compreendida entre dois semicírculos máximos com o mesmo diâmetro. Fuso esférico. Alguns objetos podemos fazer uma analogia como fuso esférico, como, por exemplo, o gomo de uma tangerina. Vamos ver a área da superfície de um fuso esférico compreendido entre dois semicírculos e formando o ângulo alfa, numa esfera de raio R. Para calcular a área da superfície de um fuso esférico, nós usamos uma proporção. A esfera inteira equivale a 360 graus e tem sua área de superfície, como vimos, 4πr². O ângulo alfa equivale a uma área de superfície A. Usando a regra de 3, temos que π vezes r² vezes o ângulo alfa sobre 90 graus é a área do fuso. Se alfa for dado em radianos, então basta substituir 360 por 2π. Então, ficaremos com 2π está para 4π vezes r², assim como alfa está para a área do fuso. Multiplicando os elementos da regra de 3 e simplificando, temos que a área do fuso é igual a 2 vezes r² vezes o ângulo alfa em radiano. Vejamos um exemplo. Calcule a área do fuso de uma superfície esférica cujo ângulo mede 60 graus e a esfera
tem um raio de 10 centímetros. Resolução. Aplicando a fórmula da área do fuso em graus, visto que o ângulo dado no problema está em graus, temos que a área do fuso é π vezes r² vezes α sobre 90. O ângulo α é 60 e o r é 10. Então, vamos substituir na fórmula. A área do fuso é igual a π vezes 10² vezes 60 sobre 90. 10² é 100. Multiplicando e fazendo as simplificações necessárias, temos que a área do fuso vai ser igual a 200 π sobre 3 centímetros quadrados. Volume da esfera. O volume da esfera é dado pela fórmula 4πr² sobre 3. Vamos ver um exemplo. Calcule o volume da esfera de raio 15 centímetros e também calcule a sua área. O volume é dado pela fórmula 4π vezes r³ sobre 3. O raio é 15, então eu vou substituir na fórmula o r por 15. Então ficará 4π vezes 15³ sobre 3. 4π vezes 3.375 sobre 3. Logo, o volume será 4.500 π centímetros cúbicos. A área total. A área da superfície de uma esfera é dada pela fórmula 4π vezes r². Como r é 15, vamos substituir na fórmula o r por 15. 4π vezes 15². 4π vezes 225, sendo assim, a área da superfície 900 centímetros quadrados. Lembrando que nós não podemos esquecer as unidades de medida. Vejamos mais um exemplo. Calcule o volume de uma esfera inscrita no cubo, cuja área total é 216 centímetros quadrados. Ou seja, a área do cubo é 216 centímetros quadrados. Sabemos que a área do cubo é dada pela fórmula 6 vezes a², onde a é a medida da aresta do cubo. Sendo assim, basta igualar 6 vezes a² igual a 216. Então, a² igual a 216 sobre 6, a igual a 36, raiz de 36 é 6. Então, a aresta do cubo é 6. Se a aresta do cubo mede 6 e o cubo ele está circunscrito à esfera, ou seja, a esfera está dentro do cubo, significa que o diâmetro da esfera equivale a 6, ou seja, o raio é a metade da aresta. O raio, então, desta esfera é 3. Veja na figura ao lado. Temos uma seção com a planificação. Seria o quadrado com uma circunferência escrita, como se eu tivesse cortado uma fatia nessa figura em 3 dimensões. Então, eu tenho a aresta A, eu tenho a circunferência e o raio dessa circunferência é metade da aresta. Toda vez que nós tivermos um cubo circunscrevendo uma esfera, nós temos essa relação. O raio será a metade da aresta. Então, já temos o raio da esfera, que é 3. Então, eu posso calcular o seu volume. O volume é 4π vezes r³ sobre 3. Substituindo o r por 3, 4π vezes 3³ sobre 3. 4π vezes 27 sobre 3, 4π, 36π centímetros cúbicos. Repetindo, 4π vezes 27 sobre 3, 36 centímetros cúbicos. Lembrando que a gente não pode esquecer a unidade de medida. Para dar continuidade na aula de hoje, eu peço que vocês revejam a matéria no módulo 5, capítulo 15, página 36 e 37.
Também refaçam o exercício resolvido da página 40. E peço também que vocês façam os exercícios 23 ao 27 das páginas 40 e 41. Na próxima aula eu irei trazer a resolução. Um abraço, fiquem com Deus.